Sétimos, bom dia! A nossa aula de hoje, eu voltei novamente ao predicado verbo nominal, certo? Depois, eu voltarei no predicado verbal e o nominal novamente. Vamos ficar nesse assunto, indo e voltando, porque eu sei e julgo que é um assunto que eu preciso estar sempre reforçando, ok? Certinho? Então, vamos com calma e vamos novamente, certo? Então, lembrando sempre, vamos estruturar o verbo nominal. É um predicado que tem dois núcleos. Um verbal, que é o verbo, e um nominal, que é o nome, certo? Esse verbo pode ser intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, né? E esse nome pode ser o predicativo do sujeito ou o predicativo do objeto, certo? Sempre guardando isso. Verbo nominal chama verbo nominal, porque tem dois núcleos, o verbal e o nominal. Aí eu trouxe aqui uma revisão por meio dos exercícios, tá? Certinho? Desculpinha aí com o meu celular. Então, vamos lá. Os fregueses julgaram a propaganda enganosa. Então, temos aqui um verbo, que é o primeiro núcleo, sempre é o verbal, tá? Julgaram o quê? A propaganda, que é objeto direto, né? E a propaganda que é enganosa. Então, essa característica, certo? Esse predicativo aqui é do objeto, porque está caracterizando propaganda. Então, julgaram, verbo transitivo direto, e enganosa, predicativo do objeto. O período B. Os pais voltaram da reunião cansados. Então, você tem os dois núcleos, o verbal e o nominal. O núcleo verbal é o verbo voltar. O verbo voltar é um verbo intransitivo, tá? Ele é de natureza intransitivo, porque quem volta, volta de algum lugar, não volta o quê? Não é um verbo transitivo, tá? E o cansados, que é uma característica dos pais, que é o sujeito, os pais, sujeito. Então, voltaram, verbo intransitivo, primeiro núcleo, segundo núcleo, cansados, predicativo do sujeito. O período C. O soldado caminhava cansado. Então, verbo caminhar. Troquei aqui o verbo para vocês verem, certo? Que se você tiver o verbo e depois uma característica ligada ao objeto ou ligada ao sujeito, você tem um predicativo. Então, primeiro núcleo verbal caminhava, verbo intransitivo. Segundo núcleo nominal, o cansado, que é uma característica do sujeito, certo? Com o predicativo do sujeito. Retomando, caminhava, verbo intransitivo, cansado, o predicativo do sujeito. Olha o período D. O problema tornou a punição mais rigorosa. Então, você já vai fazendo uma interpretação, você já vai percebendo que quem aqui é rigoroso, ou quem é rigorosa, é a punição, não é o problema, certo? Porque rigorosa, punição são femininos. Você vê a concordância aqui, você já percebe. Então, o verbo tornar é tornou, aí você pergunta, o quê? Né? A punição é objeto direto. Você vai perceber que é objeto direto, né? Porque respondeu a perguntinha, o quê? Então, o tornou, verbo transitivo direto, primeiro núcleo. E o mais rigorosa, que é o segundo núcleo, é uma característica da punição, que é objeto direto, então é predicativo do objeto. A outra alternativa, né? Que é outra frase, outro período. Alternativa E. Os diretores encerraram o bimestre felizes, certo? Acabamos de encerrar o bimestre agora, estamos todos felizes. Então, vamos lá, certo? Encerraram. É o primeiro núcleo verbal. Quem encerra, encerra o quê? Encerra alguma coisa. Então, é um verbo transitivo verbal. Desculpa, voltando, é um verbo transitivo direto, certo? É um verbo que tem natureza ser transitivo direto. E quem encerra, encerra o quê?
E felizes é uma qualidade, é uma característica dos diretores, que é o sujeito. Então, é predicativo do sujeito. Na partezinha que não faltava, a nossa tarefinha de hoje. Vocês vão fazer a atividade 2, 3 e 4 da página 245, ok? Vão postar na plataforma, certo? Pontue até o dia 25/5, período da manhã, ok? Uma imagem nítida e vertical para ficar mais fácil para corrigir. Outra coisa, se tiverem dúvidas, me procure no Zap, ok? Se não entenderem ainda se não entenderam ainda esse predicado, pode perguntar de novo, eu explico para vocês no particular, ok? E não esquecendo, eu vou retornar o predicado verbal, eu vou retornar o predicado nominal ainda. Calma, esse assunto se estende ainda durante o ano, ok? Obrigado, beijo, beijo.